Então a gente vai trabalhar, e talvez o meu tema não vai estar tão relacionado com a questão da restauração, embora a gente precise restaurar a nossa visão a respeito da eternidade. Então serve também, né? Para a gente tentar entender um momento, ver o que a palavra diz, e na verdade, eu entendo da seguinte maneira: graças a Deus a igreja está sofrendo. Graças a Deus a igreja está sofrendo. Porque o ruim seria fazer parte de uma igreja que não chora com aqueles que estão chorando, que não se alegra com aqueles que estão se alegrando. Então eu louvo a Deus, porque eu estou achando que a gente está começando a entender o que é igreja. Porque igreja é estar junto com aquele que está sofrendo, estendendo o ombro, orando, não sabendo nem o que falar, mas crendo que Deus está no controle. E dentro dessa maneira de pensar minha, é bom a gente vivenciar isso como igreja, na questão da gente se preocupar com o outro nesse momento. E a igreja se manifestar orando, se manifestar agindo, se manifestar contribuindo, se manifestar consolando, ajudando aqueles que no momento difícil não estão conseguindo caminhar. Então louvo a Deus, não pelo que aconteceu, mas pela reação da igreja diante do ocorrido. Ok? Então nós choramos com quem chora, nós nos alegramos com quem se alegra, e a gente toca o barco. Ontem eu conversando com os jovens, a gente estava reunido, orando, antes de começar o Viva Jovem, eu disse o seguinte: nós somos a igreja do Senhor, nós fazemos parte no coletivo. A igreja do Senhor ela é interessante, porque assim, enquanto a pessoa está doente, nós somos aqueles que vão estar lá diante de Deus, de joelho, clamando pela cura. Nós somos esse. Enquanto a vida, nós estamos lá, chorando aos pés do Pai, clamando: Deus, cura. Derramamos lágrima, derramamos o nosso coração e assim. Mas a pessoa morre. Nós somos aqueles que oram para que a pessoa ressuscite. Tem isso na palavra? Nós somos esses que oramos: Senhor, legal, ressuscita. E quando Deus decide não ressuscitar, nós somos aquele: tudo bem, já entendemos que o Senhor é soberano, a sua vontade é perfeita. E nós vamos tocar o barco para frente, consolando, ajudando, fortalecendo e conduzindo, na esperança que um dia estaremos com o Pai. E teremos a oportunidade de reencontrar todos aqueles que foram antes de nós. Isso é igreja. Igreja conectada com a eternidade, que se rende diante da soberania de Deus. Fui claro nisso? Então o que nós vamos fazer daqui para frente? Então a gente vai chorar, a gente vai se alegrar, mas nós vamos avançar. Amém, igreja? Dito isto, vamos para o texto bíblico. Ok? A gente vai para Tiago e eu vou usar 3 textos. Não é do meu feitio, mas na verdade os outros 2 vão ser só para ilustrar esse primeiro texto. Tiago, capítulo 4, versículo
de 13 a 17. Tiago, capítulo 4, de 13 a 17. A carta de Tiago é uma das cartas mais antigas que nós temos no Novo Testamento. Ela é escrita por Tiago, irmão de Jesus. É interessante isso, né? Não é o Tiago discípulo que já tinha morrido em 43. É o Tiago, irmão de Jesus. E esse Tiago, irmão de Jesus, embora não aparece muito nos evangelhos, ele assume um papel de importância na igreja. Ele era um dos líderes da igreja. Quando Pedro, ele é solto, ele manda dar informações para Tiago, ele que liderava a igreja em Jerusalém. Quando há o concílio para saber se o pessoal precisava ser circuncidado ou não, ele dá a última palavra. Você vai ver em Gálatas, Paulo falando a respeito desse Tiago. Então esse Tiago também é irmão de Judas, aquele que escreveu a carta de Judas, meio pequenininho, que o pessoal, principalmente os adolescentes, gostam muito de ler. Quando manda ler eles pensam que é um livro, né? Aí eles leem rapidinho, cara, tão pequeno, tão legal. Então é esse. E esse Judas é irmão de Tiago, e ele já fala assim, olha, eu sou irmão de Tiago. Por quê? Tiago era bem visto, ele era bem conhecido, ele era bem respeitado, ele tinha um papel de autoridade. Que também era irmão de Jesus. Tranquilo? Tanto Judas, Tiago, irmão de Jesus, esses que escreveram a carta. Agora, por que ele escreve essa carta? Ele escreve a carta e por que ela é antiga? Trocar o microfone? Ok. Por que ele escreve? Para quem ele escreve? Vocês lembram em Atos, quando Estevão é morto? Começa ali uma perseguição, inclusive Saulo, que depois se transforma em Paulo, ganha força, se voluntaria para acabar com a seita do tal chamado Cristo para eles, Jesus. Então, nesse período que começa a perseguição, a igreja que estava em Jerusalém, ela se espalha. As pessoas que eram judeus, que moravam em Jerusalém, diante da perseguição, eles passam a correr agora pelo mundo e se espalham. Então, quando Tiago escreve essa carta, ele está escrevendo essa carta para esses que largaram tudo, que só tem o nome de Jesus na mochila, e saem para reconstruir suas vidas em outros lugares, agora debaixo da perseguição. São esses judeus, por isso ela vai ter uma linguagem. Tiago vai ser uma carta que é interessante, ela parece muito com, se for pegar com o Antigo Testamento, Provérbios, que vai dar ensinamentos práticos para lidar no dia a dia com a vida. E aqui Tiago, ele começa então a falar, ele fala de muitas coisas, eu não vou me deter nessa, mas ele vai falar sobre a nossa vida, e a brevidade da vida, como a vida acaba rápido, como a vida é passageira diante da eternidade. Ok? Então ele diz assim, agora prestai atenção vós, que clamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá, no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis afirmar, se o Senhor quiser, viveremos, e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estais agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória, ou autoexaltação, como essa, é maligna. Refleti sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado.
Então você imagina a galera que está fugindo, a galera que deixou tudo por amar Jesus e agora começa a ser perseguido, porque já viram Jesus ser morto, já viram agora Estevão ser morto por conta desse Jesus, então eles se espalham. E eles se espalham e começam agora a construir suas vidas. E ele está falando assim, olha, é você que vai agora lidar com os negócios. E é interessante porque esse comércio vai dar mais ou menos a ideia de uma feira. Só que a feira aqui a gente vai, por exemplo, dentro da nossa própria cidade. Lá você transitava de cidades e outras cidades, né? Não ficavam só na mesma localidade. E ali a pessoa fazia o quê? Negócios, vendia, comprava para poder revender e assim vai. Então ele está falando assim, olha, existem pessoas que estão construindo a sua vida como se Deus não existisse. Existem pessoas que vivem tomando decisões, não levando em consideração a vontade de Deus. Existem pessoas que vivem nesse mundo, como se fossem viver nesse mundo para sempre. E Tiago lembra esses que a vida é breve. Talvez o maior impacto dessa semana que nós estamos vivendo, porque lá em Eclesiastes e Provérbios, se eu não estou enganado, vai falar que Deus colocou a eternidade em nós, né? O desejo da eternidade de ansiar. E é interessante porque quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem para que pudesse morrer, que viesse morrer. O morrer foi a decisão do homem de querer construir a sua vida sem Deus, ou se tornar igual a Ele. Então, para nós, a humanidade, o homem, nunca vai lidar bem com a morte, com esse rompimento. Porque a gente tem sempre na mente a ideia que a gente vai viver para sempre. É interessante isso. Quando ele fala, e quando eu trago para nós, é que nesses últimos dias, tanto com a morte do Henrique quanto da Alexia, nós percebemos como igreja também que a vida é curta, que ela se acaba, que ela se desvanece, que ela se dissipa. Que não há como estendê-la quando é batido o martelo. E trazendo dessa maneira, Tiago fala da seguinte maneira, olha, não tem problema em fazer planos. O problema é não incluir Deus nesses planos. Tiago está falando, olha, a partir de agora, vocês precisam pensar, vocês têm que colocar diante do Pai, qual é a vontade dEle. Você, olha, eu tenho um plano A, plano B, mas Deus, eu só quero fazer aquilo que faz parte da Tua vontade. Aqueles que não têm Deus, ou não traz Deus para fazer parte das suas histórias, vão tomar decisões que muitas vezes vão só se beneficiar. E vão deixar, inclusive, de fazer o bem que Deus desejaria que você fizesse para o outro. Mas aqueles que entendem que existe um Deus, aonde todos nós nos encontraremos com Ele no fim, ou no começo da nossa eternidade, presta bem atenção. Vamos viver aqui atentos naquilo que Ele quer fazer através da nossa vida para o bem do próximo. Diante disso, eu vou pegar 2 exemplos da Bíblia. Bíblia explicando a Bíblia. Nós vamos lá para Lucas, Evangelho de Lucas. Capítulo 12, eu preciso que você abra aí, porque tem a ver com isso, de você viver a sua vida pautada
em Deus, e governada por Ele, ou viver a sua própria vida, governada pela sua própria vontade. Então, em Lucas, logo no capítulo 12, é interessante porque ele começa falando assim, olha: acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Jesus, aqui ele está ensinando para os seus discípulos, no versículo 1. Jesus começou a ensinar primeiramente a quem? Aos seus discípulos. Então Jesus ele está reunido, Lucas está, na verdade ele está montando a história para mandar para Teófilo. Então ele vai ter base no depoimentos de Pedro, da mãe de Jesus, dos outros discípulos. Ele começa a trazer, e tem como um dos livros para poder guiá-lo, Marcos. Por isso que você vai ver semelhança, tanto em Marcos, porque o Marcos foi o primeiro evangelho nesse sentido, e tanto Mateus e Lucas usaram ele como base para poder escrever a narrativa a respeito de Jesus, as boas notícias. E aqui ele vai demonstrar que Jesus está falando diretamente para os discípulos, e a primeira coisa que ele fala assim, olha: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aí você vai ver no decorrer do texto, você vai ver que ele vai falar assim, olha, presta bem atenção, esses fariseus, que é uma seita dentro do judaísmo, eles pregam, eles ensinam, mas não vivem o que pregam. Jesus, em outro texto, vai dizer assim, olha, eles são como sepulturas, lindas por fora, mas com morte por dentro. Eles ensinam, é interessante que tem um texto que diz que eles ensinam, e você pode até obedecer aquilo que eles estão ensinando, porque é a palavra, mas não podem viver como eles vivem, porque eles não vivem a palavra, eles vivem para a sua própria vanglória. Então Jesus já começa falando assim, ó, existe um estilo de vida para viver, não é esse aqui, não é o da religiosidade, não é de você fazer as coisas para cair na graça de todos, não é para você fazer as coisas para sair, ser bem visto, ou alcançar algum lugar. O seu coração tem que estar nele, em agradar a Deus. E aí ele continua o texto. Versículo 5, contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Aquele que depois matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, esses deveis temer. Ele está falando que o discípulo de Jesus não tem que ter medo de homens. Por amar, servir, obedecer à palavra de Deus, se comportar como Cristo se comportaria, falar como Cristo falaria, agir como Cristo agiu, mesmo que isso lhe custasse a vida. Ele fala assim, não tema a homens, tema a Deus, porque o homem, a única coisa que ele pode fazer com você é tirar a sua vida, mas Deus pode te condenar para o inferno. Não se fala mais de inferno hoje. Mas a Bíblia fala sobre inferno. E o que vai decidir se eu vou experimentar um inferno ou não, é se eu temo a Deus e não a qualquer outra circunstância. O que ele está falando? A morte, todos nós vamos ter que passar. Não tem. Todos têm que passar. Então a gente pode hoje, quando a gente fazer um planejamento, entender quem é Deus e submeter a nossa vontade à vontade dEle e viver. Ou a gente pode deixar ou viver como se Ele não existisse.
e viver segundo a nossa vontade. Jesus continua. No versículo 8 ao 12 de Lucas, ele vai falar da seguinte maneira. Ele fala assim, olha, vai acontecer momentos que vocês vão estar diante de autoridades, vão ser perseguidos por causa do meu nome, mas não se preocupem. Porque nesse momento, o Espírito Santo, versículo 12, vai capacitar você para poder encarar. Uma das coisas que mais me surpreende é vendo vídeos de mártires dos nossos tempos por conta de Cristo. Você não vê nenhum cara, pastor, pessoa que entregou a vida a Jesus, se debatendo, gritando, não quero morrer, não. Você não vê. Você não vê. Você não vê. Desde a era dos mártires, no primeiro século, até hoje, aqueles que morrem em Cristo, eles não levantam uma faca, eles não levantam uma arma, eles fogem para não ser pegos. Mas quando são pegos, eu lembro daquela imagem que circulou quando o Estado Islâmico pegou aqueles cristãos e levou para a praia. Presta bem atenção, naquele momento acontecia todos os dias, naquele mesmo horário, eles eram levados até a praia e eles eram obrigados a sempre responder se iam negar a Jesus ou não, depois eles voltavam. Então eles nunca sabiam que dia ia acontecer aquilo. E no dia que realmente eles foram para ser decapitados, todos eles, diz que enquanto eles estavam de joelho, eles estavam cantando, enquanto seus pescoços começavam a ser rasgados. Da mesma forma que Estevão, quando começa a ser apedrejado, ele tem a visão do céu, cheio do Espírito Santo. Consegue ver Jesus em pé. A coisa mais linda que eu vejo na conversão de Paulo, não é só o ato de Paulo ter se convertido, mas é de Jesus falar assim, eu sou aquele que tu persegues. Mas hoje, a gente vive um evangelho Nutella. A gente vive um evangelho Nutella. Qualquer coisa nos afasta do centro da vontade de Deus. Inclusive para a nossa autopreservação. Versículo 13 diz o seguinte, do 13 ao 15. Imagina, Jesus está falando de coisas eternas. Ele está falando do futuro, ele está falando do que vai acontecer com eles, por eles amarem a Jesus. Está falando, daqui a pouco chega um cara, imagina, eu estou pregando aqui, aí levanta a mão o Rafael. Ô Jades, para aí, eu estou falando sobre a eternidade. Aí imagina o Rafael aqui falando, ô Jades, presta atenção. Fala para o meu irmão cristiano, dá parte da herança para mim. Tem alguma coisa a ver com o que Jesus está ensinando? É a hora que ele está reunindo com os discípulos. Tem alguma coisa a ver? O tema é esse. Mas é exatamente isso. Jesus está ensinando o cara. Ô, Jesus! Presta atenção, cara. Olha aí, meu irmão. Fala para ele dividir. Fala para ele, cara, entregar aí um pouco da herança. Jesus fala assim, meu Senhor, homem, quem me designou como juiz e negociador entre vós, versículo 14. Em seguida lhes advertiu, tende cautela, de guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porquanto, presta bem atenção nesse texto, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Esse texto é indigesto para nós no mundo capitalista.
no mundo consumista. Esse texto é indigesto, é fora da nossa realidade, porque o que nós mais fazemos é viver para acumular bens, e quanto mais bem, melhor, para ter uma vida confortável. Então eu vou estudar para poder ganhar bem e ter uma boa vida e trazer uma boa vida para minha família. Eu vou trabalhar, eu vou pegar o melhor trabalho, não tem nada a ver com a minha vocação, mas eu vou fazê-lo. Por quê? Porque eu quero viver bem aqui nessa terra. Marcos traz uma denúncia. Levanta-se dinheiro, não levanta-se obreiros. Essa vida que Jesus está falando aqui é aquela vida que Tiago fala de tirar Deus dos planos. De tirar Deus dos planos. De construir a sua vida e tomar as decisões pautadas naquilo que você quer e deseja e naquilo que o mundo tem a oferecer. Quem ofereceu esse mundo foi o diabo para Jesus na tentação. Porque Jesus veio representar um mundo que não faz parte dessa terra. O céu, a eternidade, onde Deus está. E aí a gente tem essa galera que começa a viver, e a gente começa a pagar uma conta, começa a pagar outra, a gente começa a viver melhor, e quanto mais confortável, melhor. E esquecemos de perguntar o que tu queres de nós. Eu fico imaginando esse cara no meio dessa multidão toda, ou dos discípulos, Jesus falando da eternidade, falando do céu, falando do inferno, falando das provações que vão vir por aqueles que amam Jesus, falando da capacitação do Espírito Santo. Ele está ali no meio só esperando uma brecha para falar de uma necessidade temporal. E vai até Jesus. Aí Jesus conta uma parábola, uma história. Propôs uma parábola. Havia um certo homem rico. Presta bem atenção no versículo 16. Que produziu em abundância. Bastante. Quer dizer, o cara já era próspero, já estava no lucro. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora? Pois não tem aonde. Olha, era tanta abundância, que no pensamento dele é assim, onde não tem onde armazenar toda a minha colheita. Se você tem abundância, isso quer dizer que você já tem mais do que o necessário para você. Não é? Sim ou não? E se você não tem lugar para onde guardar, qual é o lógico a se fazer? Compartilhar, doar, dividir. Na verdade não é dividir, é multiplicar. Temos 5.000 pessoas para comer, homens, fora as mulheres, então tu imagina o número. Oferece o que vocês têm na mão. Os caras, é interessante os discípulos. Tem uma criança, os caras já deviam estar de olho no lanche desse moleque. É a impressão que eu tenho. Porque eles sabiam exatamente o que o moleque tinha na mão. Não é? Numa multidão, você saber que tem uma criança com comida, como é que você olhou para ela?
Jesus pega aquilo que só comeriam 1 ou 2 ou 3 e ele parte e recolhe em cestos em abundância. Mas o que esse homem fez? O que nós fazemos? Vamos ampliar a nossa casa. Vamos ampliar os nossos armazéns. Vamos trazendo talvez para o nosso contexto, não tem problema nenhum você fazer investimentos. Procurar o que está dando maior rendimento, para que a gente possa cada vez mais ter mais. Eu já trabalho, o meu trabalho já dá, mas eu preciso ganhar mais. Um trampo só não dá, por quê? Porque na verdade eu tenho outras prioridades, eu preciso. E aí o tempo, você trabalha para poder gerar relacionamento. Aqueles que são de Deus trabalham não para construir coisas, trabalham para poder estar próximo das pessoas e através das pessoas abençoar as pessoas e mostrar para ela quem é Jesus. É isso que a gente trabalha. Mas aí, a gente constrói armazéns. Então tem gente, quando tira Deus dos planos, vai viver construindo armazéns. Vai passar a vida toda construindo armazéns. Só que a história continua, Jesus. Então, lhe veio à mente, já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e assim direi à minha alma: tem grandes quantidades de bens depositados para muitos. Agora, tranquiliza-te, come, bebe e diverte-se. Contudo, a vida é como uma neblina. Contudo, a vida se dissipa. Contudo, presta bem atenção, Deus lhe afirmou na história de Jesus: tolo! Tolo! Esta mesma noite arrebatarei de ti a tua alma e todos os teus bens que tens entesourado, para quem ficarão? Porque o destino, tanto daqueles que planejam colocando Deus nos seus planos, quanto aqueles que vivem como se Deus não existisse, é o mesmo. Vão estar um dia diante de Deus. E aquilo que nós construímos, compramos com tanto trabalho, com tantas coisas, vão ficar. E no Brasil é um bagulho interessante. Nos Estados Unidos o pessoal, alguns ainda morrem e tal, legal. Deixa uma herança legal, né? A nossa a gente tem até medo do que pode vir. Pode vir uma dívida, pode... sei lá. Uma casa que os irmãos, os filhos, começam a se degladiar com os outros por conta da posse daquela casa que foi deixada. Sabe por quê? O tolo aqui construiu a sua vida sem trazer Deus para fazer parte dela.
Isso também acontece. Aí agora ele não está falando só para o cara lá, não. Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo. Mas não é rico para com Deus. O próspero na Bíblia não é aquele que ganha, não é aquele que recebe. O próspero na palavra de Deus é aquele que reparte o que tem, é o que dá. Então, talvez aqui esteja o propósito de você trabalhar, esteja o propósito de você tentar ganhar dinheiro, não pensando em si mesmo. Mas, como eu disse que ia usar o segundo texto, vou usar inclusive do mesmo autor, só que agora em Atos. Lucas escreve Atos. E a gente vai ver um outro lado de alguém que resolveu a vida. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Atos 9. Atos 9, 32. Atos 9, 32. E aconteceu que, viajando Pedro de toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida, uma cidade. Ali encontrou um homem paralítico, que se chamava Enéas, e que estava prostrado numa cama fazia 8 anos. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus, o Cristo, cura-te. Levanta-te, arruma a tua cama. E ele se levantou e no mesmo instante, e viram-no todos o que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Entre mentes, havia em Jope uma cidade perto, próxima, uma discípula chamada Tabita. O que está escrito aí no teu texto? É discípula também? Todas as versões aí, discípula. Seguidor. É isso aí. Você sabe qual é o caminho para você se tornar discípulo de Jesus? Qual é? Abrir mão da sua vontade. Sim ou não? Tomar a cruz e seguir. Para você se tornar discípulo, só existe esse caminho. Não há outro caminho. Não há outra possibilidade. Abrir mão da sua vontade. E agora, se não é a sua vontade, a vontade de quem? De Deus. A vontade de Deus, é interessante, nesse caso que Jesus coloca, é que você pegue a cruz, o instrumento que vai lhe matar. Porque só depois que você estiver com o instrumento que vai lhe matar, você vai poder seguir Jesus aonde Ele for. E continuar falando do amor dEle. E é legal isso, porque aqui ele está falando que Tabita, que significa Dorcas em grego, é discípula de Jesus. É alguém que entendeu que se ganhar esse mundo, perde a vida eterna. Entendeu que se salvar nesse mundo, morre eternamente. É alguém que entendeu o chamado do discipulado. E aí quando a pessoa entende esse chamado do discipulado, então ela já abre mão da sua vontade.
E aí começa a fazer a vontade do Pai. E aí quando a gente começa a fazer a vontade do Pai, lembra lá de Tiago, porque talvez você fale assim, já está viajando. Não, aí vai lá para o Tiago. O último versículo. A pessoa sabe que tem que fazer o bem e não se omite em fazê-lo. Ela se dedica, ela vai lá e faz. Ela se propõe a ajudar aqueles que não estão sendo ajudados. Ela se propõe a fazer alguma coisa para aqueles que estão passando necessidade, estão precisando de ajuda. Ela se propõe a fazer alguma coisa. Porque se a vontade é do Pai que agora está nela, e ela está vivendo, fazendo os seus planos, nos seus planos do dia a dia, ela vai encontrar aqueles que o Senhor quer alcançar. Por isso que quando vai estudar, a pessoa não vai estudar porque é a melhor faculdade, porque vai ganhar o melhor emprego, porque vai ter a melhor vida aqui. Quando a pessoa vai estudar, ela vai falar assim, eu tenho chamado, o meu chamado vai ajudar a trazer Jesus para essa humanidade tão carente da presença de Deus. Aí talvez você não vai ganhar com o seu salário aquilo que alguém sonharia ganhar nesse mundo, mas não está nem aí, porque você não faz parte desse mundo, você tem uma terra, é aonde Deus está. A vida muda, o propósito muda. E os desafios também. Aí você vai ver uma mulher, Tabita, que se dedicava ao ministério de quê? Versículo 36. E ajudava financeiramente aos... Será que tem a ver essa mulher com aquele homem rico lá? Aquele homem construiu o quê? Armazéns maiores, armazenando para si. Essa mulher fazia as boas obras. E aquilo que ela tinha financeiramente, ela distribuía com aqueles que estavam ao seu redor. Dá para comparar? Está aí o texto, olha aí. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto, no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próxima à cidade de Jope, versículo 38, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. Presta atenção. Qual era o estado da mulher nesse momento? Para que chamar Pedro? Responda para mim. Qual era o estado da mulher? Morta. Tem pressa depois que morreu? Por que Pedro não podia devorar? Você já parou para pensar nisso? E mais ainda, por que esses caras chamaram esse Pedro para ir para esse velório? Na minha cabeça, eles acreditavam que o Cristo que ressuscitou podia agir através da vida deles para ressuscitar Tabita. Está aqui. Então, se tem alguém que ora para Deus para curar pessoas, somos nós. A gente chora, rasga o nosso coração. Deus levou, ok, louvado seja o Senhor.
Amém? Amém. Mas nós também somos aqueles que vão meter a mão e falar: Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. A gente só não está conseguindo entender qual é a tua vontade aqui, aí o problema é nosso. Mas é o seguinte: traz de volta. Ah, mas ele não trouxe. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja o seu nome. Bendito seja o teu nome. Porque a tua palavra diz que a tua vontade é perfeita. Por mais que eu não possa entender, eu creio, eu sei. Esta é a convicção que alicerça os meus pés, que o Senhor tem o melhor para nós. Mesmo que esse melhor me leve para a cruz. Amém, igreja? Então, levando Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, levaram os aposentos do andar de cima da casa. Presta bem atenção, fica olhando o cenário em volta. Imagina, eu quero que você imagine. Então a casa cheia, ela está no andar superior, você está subindo, aquele alvoroço, todas as viúvas rodearam, chorando, mostrando o quê? Vestidos, outras roupas que Dorca havia feito, olha que interessante, para elas enquanto estava viva. Imagina você entrando num cenário onde as pessoas estão falando: olha o que ela fez por mim, olha aqui, tá vendo, essa mulher foi uma bênção na minha vida, olha aqui, ela me vestiu quando ninguém mais olhava para mim, ela cuidou de mim quando ninguém mais olhava para mim. Era o testemunho vivo naquele lugar, mostrando o que o Cristo ressurreto é capaz de fazer através de um discípulo seu. Pedro pediu que todos deixassem o quarto em seguida. Ajoelhou. Então parece que não faz tanto, né? E orou para alguém que estava morto. Interessante isso. E ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, se sentou-se. A seguir, logo depois, ele lhe deu a mão, a ajudou a colocar-se em pé. Então ela fica em pé. Presta atenção. Então manda chamar os santos, principalmente as viúvas, e apresenta assim, ó, ela está aqui. Vocês vão continuar sendo cuidadas por Deus através da Tabita. Porque talvez na mente dessas viúvas a ajuda, o cuidado teria se esgotado e ninguém mais olharia para elas. Mas Pedro fala assim: olha, ela está aqui. Pedro ficou alguns dias lá. Muitos creram no Senhor. Ficou alguma glória para Pedro? Ficou alguma glória para aquela que ressuscitou? Quando a glória é destinada a Deus, é interessante. As pessoas se rendem a Jesus. Quando a glória é destinada para homens, não surte nenhum efeito. Porque a glória dos homens, a sua glória, ou a busca dessa glória, é tolice, é vã, é vazia. Diante disso, a gente volta para Tiago. Tiago. A mesma situação.
E aí no versículo 14, Deus está fazendo uma pergunta para você. O que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que vivem como se Deus não existisse. E aquelas que vivem completamente na dependência de Deus. E que sabem que diante do que precisa ser feito, não se negam a fazer. Porque sabe que o deixar de fazer o bem é pecado. Nessa semana, pedi para que Deus ressuscitasse o Henrique. Pedi. Entendi a soberania de Deus. Mas cabe, como filho, fazer o quê? Pedir. Respeitando toda a autoridade do Pai, sabendo que Ele é Deus e que Ele faz o que Ele quer, mas eu pedi. Fui no outro dia lá. Porque eu creio no que está na Bíblia. Na quarta-feira eu pedi. Deus, eu sei, ó, se está daqui, ninguém acredita, mas eu creio. A gente ficou ali pertinho em mim. Falei, Deus, eu creio. Que se tu quiseres, Pai. Se tu quiseres, não há impossível para ti. Também entendi a vontade soberana dEle. E declarei o quanto Ele é bom sobre a minha vida. Principalmente quando Ele não faz a minha vontade. Porque a vontade dEle é perfeita. Por mais que eu não possa compreender. A impressão que eu tenho é que está faltando de nós isso. Decidi viver uma vida trazendo Deus para fazer parte das nossas escolhas e viver para Ele. Não para agradar pessoas, não para fazer aquilo que as pessoas esperam, mas para viver para Ele. Por pior emprego que eu possa arrumar, por pior campo que Deus possa me mandar, viver para Ele vai exigir de mim abrir mão da sua vontade, da nossa vontade, para fazer a vontade dEle, desculpa. Tomar a cruz e segui-lo. Jadson, então o que a gente faz daqui para frente? Consolar com os que choram. Se alegrar com aqueles que se alegram. Porque por mais que possam existir Dorcas, e eu lembro de uma mensagem do aniversário do Henrique, do Isaltino, que o Isaltino chamou ele de Tabito. A mensagem era dividida entre a história do rei Acabe e a Tabita. E aí o Isaltino, com muita propriedade, né, e como ele chamava o JH de Tabita, esse aqui é o Tabita. Por mais que a gente venha a ter Tabitas e Tabitos no nosso... As necessidades, elas vão continuar, você não vai viver para atender às necessidades. Você vai viver para atender à vontade de Deus.
e fazer a diferença. Já se aqueles que partiram, presta bem atenção no que eu vou falar. A vida é como uma fumaça. Isso quer dizer que diante da eternidade, a gente está a um pulo de já estar com eles. Um pulo. Cara, é muito, porque a gente vai sair da nossa ideia de Cronos para o Kairos, para o tempo de Deus. Um dia como 1000 anos é como um dia. Isso quer dizer que, cara, daqui um pulo, já estaremos todos juntos. Jesus é questionado pelos saduceus que não acreditavam na ressurreição. Se tiver uma mulher, cara, e ela casar, e o marido não ter filho, o marido morre, aí vai isso aí 7 filhos. 7 filhos não, 7 irmãos vão casando com a mesma mulher, porque era a maneira de você perpetuar a família. E aí eles perguntam assim, lá, como é que vai ser? Aí Jesus olha para ele, vocês não sabem? Mesmo as escrituras. Você não sabe que as escrituras já diz que o eu sou é Deus de Abraão, é Deus de Isaac, Ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Meu Deus do céu, porque sai da nossa dimensão de tempo. Não é Deus, ou que foi o Deus do Henrique, o que foi o Deus é Deus do Henrique, é Deus da Alexia, meu Senhor, é o nosso Deus. Então a gente tem um desafio, mostrar para esse mundo que a vida é curta demais e que esse tempo curto, eles podem mudar toda a sua eternidade. Amém? E aí Deus vai nos dando a chance de conhecer pessoas que nos inspiram. Que nos inspiram. Então, quando eu olho, eu falo assim, caramba, meu Deus, que privilégio. Eu tive um garoto que participava das nossas reuniões, que brincava, cara, que privilégio. Mas ele só foi isso porque os pais foram. Porque as crianças só reproduzem aquilo que elas veem nos pais. O Henrique não seria o que ele é para nós, ou representaria o que ele representou, se não tivesse os pais que glorificam o Senhor. Da mesma maneira, tivemos o privilégio de ter uma jovem tão linda que glorificou o Senhor. E aí dá a impressão que eles deixaram o bastão. Pensar a nossa vida causar esse impacto. Porque ao mesmo tempo, gente, toda hora você está ouvindo notícia de gente que morre. Toda hora. Mas essas vidas que partem não causam nenhum significado, nenhuma importância. Porque muitas vezes essas vidas que partiram viveram para si. E segundo o texto bíblico, foram tolos, porque não pensaram no futuro e não se prepararam para isso. Mas hoje, Deus nos trouxe aqui para que a gente pudesse rever a nossa vida, rever as nossas prioridades e falar, Deus, eu já estraguei tudo, mas é o seguinte, todos os meus planos estão aqui, eu apaguei, é que nem uma viúva jovem, a gente faz os planos, meu Deus, ele não respeita, muda o tema, muda o mês, traz na palavra, atrasa a campanha, ele faz, a gente está aqui, coitado do pessoal de Libras que fica nessa turbulência. Está vendo? É assim. Porque a vida continua. E se a vida vai continuar, vamos viver
para glorificar e exaltar o nosso Senhor. Amém? Por isso nós vamos avançar. Se a sua vida não tinha significado, agora se renda a Jesus, encare os desafios, os sonhos que Ele tem para você, não os seus. Você vai ver que vai mudar. Sua vida vai ganhar significado, você vai ajudar, você vai conseguir enxergar. E aí, diante daquilo que Ele começar a mostrar, as necessidades que Ele quer atuar, presta atenção, não se negue a fazer o bem. Porque só se nega a fazer o bem aquele que vive para si. Essa é a recomendação de Tiago, que ele dá para aqueles que estão fugindo. Olha, presta atenção. Por causa do amor que eles têm por Jesus. Ele está falando, olha, não deixe que o dia a dia você venha se perder. Traga a Deus para os seus planos. Traga a Deus para a sua história. Traga a Deus para a sua vida. Porque é a vontade dele, por mais que nos leve para a cruz, ela é perfeita. Amém? Vamos ficar em pé? Dorcas, Dorcas, Dorcas. Tabita. Você sabe o que mais me surpreende? É que a Tabita ressuscitou, continuou a fazer, mas ela morreu. Você sabe o Lázaro que Jesus ressuscitou? Já estavam tentando matá-lo, porque ele testemunhava o poder de Jesus sobre a ressurreição. E o mundo religioso tentou calar. Então já não tentavam só matar Jesus, mas matar Lázaro, porque Lázaro era o testemunho vivo do que Jesus era capaz de fazer. E sabe por que essas histórias aconteceram? Para mostrar para mim e para você que a morte não é o fim. E que o melhor que temos para viver não é aqui, mas é resultado do que nós fazemos nessa vida que se dissipa como fumaça. Dê significado à sua vida. Gente, o que está precisando, a gente olhar para aqueles que estão necessitados, para aqueles que estão precisando de ajuda. Orar, trazer palavra de esperança, palavra de Deus, palavra de Deus. Orar, ministrar por cura. Ser o ombro para aqueles que estão chorando, se alegrando com aqueles que, cara, conseguiram. Ah, Jesus. Ir para os lugares onde ninguém quer ir. Ah, Jesus. Enxergar o outro, sem se negar a fazê-lo. Ah, eu olho para a nossa igreja. Eu sei que Deus tem muito mais para nós. Eu sei. Assim como nós tivemos o nosso Tabitinho, de 6 anos, e a Alexia de 30, a nossa Tabita. Ah, tem muito mais ainda. Ah, daqueles que o pessoal vai chegar no velório e falar assim, não podia ter ido, não podia ter ido, não podia ter ido, não podia ter ido. Nossa mãe, que coisa forte. Vida que gera significado, que representa o reino de Deus, que entende qual é a prioridade, sem medo de encarar a morte, porque crê fielmente que Jesus venceu a morte. E na semana, eu só ficava pensando, caramba, não vejo a hora de já estar com eles. E vou viver para que eu possa reencontrá-los. Meu Deus, Jesus, fala esse nome, Jesus,
Jesus é esse nome. Jesus é esse nome que venceu a morte. É esse nome que declarou a respeito de si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá.